Bom, continuando aqui nossos exemplos de cálculo de circuitos, né, série paralelo, né, no caso resistências equivalentes, né. Agora vamos fazer aqui um exemplo, né, um conjunto de exercícios aqui com o cálculo de resistores em paralelo, né. É uma coisa que até é bem fácil de fazer, né, segundo o que a gente viu lá atrás, né. No primeiro aqui, este aqui, né, eu vou fazer assim, eu vou fazer aqui atrás, mas são dois resistores, né? Um de 9 e um de 18. E nós queremos, né, no caso, determinar a condutância equivalente dele. Aí a gente vai lembrar, né, que para o circuito paralelo, né, a condutância total é a somatória das condutâncias. No caso, um nodo mais um 18avos, né? Bom, a gente pode, como é que se diz, né? Fazer aqui o mínimo, né? Para vocês verem uma coisa. Então, aqui no caso desse exemplo aqui é 18, né? E aí a gente tem 2 aqui, né? E no outro de cá, 1, né? Então, seria algo como 3 18avos, né? E a unidade é o Siemens. E colocando em números assim, né? 0166. Vocês podem conferir para mim. No caso, a resistência, né? Vai ser o inverso da condutância total, né? Que seria 18 dividido por 3, né? Isso aqui é igual a 6 ohms. No caso aqui, né, para dois resistores, eu só vou abrir agora aqui um pequeno parênteses, né? Vamos dizer assim, a gente tem dois resistores, R1 e R2, né? Opa! 1 sobre R2, né? Se a gente fizesse o mínimo, né? Ficaria aqui algo como R1 vezes R2. E aqui em cima você teria R2 mais R1, certo? Então, esse aqui seria o valor da condutância total, né? Seja lá qual dois resistores que forem, né? E se a gente inverter 1 sobre GT para achar a resistência, né? É igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso aqui é aquela formulinha que o pessoal passa para vocês no técnico ou então no cursinho para entrar, né, para fazer o Enem, essas coisas, né? Então, o produto dividido pela soma no caso de dois resistores em paralelo, né? Então, a fórmula, essa formulinha aí que vocês devem ter visto e devem estar se perguntando alguns, né? Vem disso. Aí, no caso, é bem simples, tá? Só quis mostrar para vocês isso. Se quiser usar essa fórmula nos seus exercícios depois, né? Não tem problema. Deixa eu ver aqui. O item B, né? O item B é esse aqui, né? São 3 resistores em paralelo. Bom, a gente pode fazer um paralelo, depois mais um, né? Mas ou pode ir pelo G total, que é mais fácil. O G total, que a gente tem que calcular mesmo, né? É igual a 1/3, né? Mais 1/2, né? Mais 1/6. Fazendo essa conta, né? Vai dar 1 Siemens. E a resistência equivalente é o inverso disso, então é igual a 1 ohm. Vamos ver. Aí a gente tem o item C para resolver também. Opa, fui para frente em vez de para trás. Espera aí. Aqui, no caso, o item B, né? 3, 2, 6. Deixa eu olhar aqui. É quilo-ohm, né? Mas não faz mal, né? Então aqui é
Se é quilo, né? Então aqui é mili. Opa! Aqui, né? Vou apagar. Se é quilo, né? Aqui então é milisiemens, né? A gente vai ter o K aqui, né? O K aqui e o K. Né? Então vai dar 1 milisiemens. Opa! Voltando. Né? Que estava aqui meio pequenininho para mim. 3K, 2K, 6K. O terceiro são 2 resistores em paralelo, né? Aí Peraí, o terceiro é um resistor de 3K3 e um de 5K6. Então a condutância total é igual a 1 sobre 3K3. Opa! Letrinha ruim, né? 1 dividido por 3,3K mais 1 dividido por 5,6 kΩ. Como tá assim, né? É 0,48, fazendo a conta, né? 0,48 milisiemens. E o R total, né? É o inverso do G total, né? Aí fazendo a conta, né? É 2,076 kΩ. Vamos ver o fácil, né? O anterior, aqui. Aí o próximo, né? O D, né? Aí a gente tem aqui 4, 8, 4 e 8, né? Bom, esse aqui dá até para fazer meio que de cabeça, né? Mas vamos lá. Vamos fazer sem ser de cabeça. D. A gente tem que a condutância total é igual a 1/4 mais 1/8 mais 1/4 mais 1/8. Bom, aí vai ficar, se for tirar o mínimo, né, que é 8, por exemplo, né? Se você fazer de outro jeito, também pode. Ficaria 2 mais 1, né? O outro é mais 2 também e mais 1. Aí ficaria igual a 6/8 de Siemens, né? Ou 0,75 Siemens. E a resistência é o inverso disso. O R total é igual a 1 sobre GT, né? Que é igual a 1,33 ohms. Fácil, né? Não errem as unidades na hora de fazer esses exercícios. Tem o D, aí a gente tem o E. O E eu acho que é melhor, ou eu apago tudo isso, ou... Não, é melhor eu fazer do lado de cá. Então o E eu vou fazer aqui, tá? Desculpe a anti-organização, mas tá bom, ó. Aí no caso do E é 10 ohms, 2K e 40K. Vamos dar uma olhada nesse aqui que ele é até interessante. Então aí o E, a condutância total é 1 sobre 10 mais 1 sobre 2K, que é 2000, né? Mais 1 sobre 40K. Aí, fazendo essa conta, a gente vai ter que a condutância vai ser aproximadamente 0,1 Siemens. Vai ter uns quebradinhos, mas bem lá na frente. E se a gente calcular a resistência... Epa! Então, aí o G total, né, que nem eu falei, né, é igual a 0,1 Siemens. E a resistência total, né, o equivalente é 10 ohms. Que é praticamente o valor desse resistor aqui, né? Vocês podem ver que ele é, tipo, muito menor do que 2K e 40K. Então, nesse caso, né, se aqui tivesse um curto-circuito, né, a resistência ia ser 0, né? Então, normalmente, a resistência paralela, né,
ela vai ser um valor próximo ou abaixo da menor resistência, um pouco, né? No caso do F, né? Aí é a mesma coisa, são valores comerciais, né? Então, a gente vai ter que o GT é igual a 1 sobre 9,1, tudo em ohm, né? Mais 1 sobre 9,1, mais 1 sobre 2,2, mais 1 sobre 9,1, mais 1 sobre 2,2, mais 1 sobre 4,7. E aí, fazendo esta conta, o resultado vai dar 5,93 Siemens. A resistência equivalente é o inverso disso, né? E fazendo a conta dá 0,168 ohm. Legal? Bem fácil, né? Isso aqui é só para a gente fixar, né? Sugiro vocês fazerem depois, né? Ó, legal. Esse aqui eu acho que foi bem simples, calcular resistências equivalentes, né? E agora a gente vai usar as informações e os teoremas que a gente viu anteriormente, né? Aqui nesse exercício eu vou usar a lei de Kirchhoff para corrente, né? Então, o que a gente tem? A corrente total, né, que sai do gerador, é 9 mA. Eu não sei o valor dessa tensão do gerador, né, no caso. Eu sei que entra aqui 9 mA e depois vai para cá 5 mA. E eu vou chamar essa corrente aqui de I1 pela lei de Kirchhoff para corrente, né? A somatória das correntes que entram, né? No caso, 9 mA está entrando, né? É igual às que saem, que é 5 mA, mais a corrente I1 desconhecida, né? Já vamos descobrir ela. Ela é igual a 9 menos 5, 4 mA. Muito bem. Aí depois, nesse próximo nó aqui, ó, a gente tem 5 mA entrando, igual, vou chamar essa corrente de I2, é igual a corrente I2 que sai, mais 2 mA. E isto vai dar que a corrente I2 é igual a 3 mA. Olha, se a gente tem, no caso aqui, o valor da resistência R2, né? A gente não sabe R1 nem R3. Mas a gente pode determinar qual que é o valor da tensão, vou chamar aqui do A até o zero, né? O 0 volts. Aí, no caso, eu posso chamar de tensão VA, que é a mesma tensão do gerador, né? Vai ser igual a I2 vezes a resistência de 4 kΩ. Então, fazendo a conta, né? 3 mA vezes 4 kΩ é igual a 12 volts. Então, aqui, nesse exercício, a gente tem que a tensão do gerador, que a gente não sabe aqui, né? São 12 volts. Como eu sei I1, eu posso determinar, então, agora o valor de R1, que vai ser a tensão VA, ou V, né? Dividido pela corrente I1. Então, 12 dividido por I1, que é 4 mA. Essa conta é igual a 3 kΩ. O R2 a gente vai usar o mesmo raciocínio. É o mesmo potencial, né? Que estão paralelos. E a corrente de 2 mA indicada lá. 12 volts dividido por 2 mA
Isto é igual a 6 kΩ. Finalmente, né, a resistência total, a gente não precisa calcular o paralelo, né? A gente pode usar a tensão do gerador, né, que é o igual ao E, né, o VA, né, dividido pela corrente total, que é 9 miliamperes. Opa, não botei aqui, né, mas vai. A corrente RT, né, escrever aqui atrás, vai, é igual a 12 dividido por 9 miliamperes. Vai para frente. Vou fazer mais para baixo. RT do circuito, a resistência equivalente, é 12 volts, então, dividido por 9 miliamperes, vai dar um valor quebrado, né, de 1,3 kΩ. Então, essa aqui é a resistência equivalente vista pelo gerador aqui de 12 volts que a gente determinou, né? Bem simples. Deixa eu ver que horas são. Tá. Vamos fazer mais um antes de dar uma pausa, tá? Isso, mais esse aqui. Aí eu vou quebrar o vídeo, né, para não ficar muito grande. Mas dá tempo de fazer esse daqui. Se a gente olhar esse exercício aqui, a gente vai usar o método de resolução, né, que a gente chama de redução-retorno. Então a gente vai calcular a resistência equivalente do circuito e depois voltar ele para o estado original, tá? Então o primeiro passo aí no caso se a gente olhar aqui, se a gente olhar aqui de novo, né? Eu vou ter esses 3 resistores em paralelo, em série com esses 2 em paralelo, certo? Então, a gente vai vir aqui e vai desenhar um circuito equivalente mais simples no primeiro passo, né? Então, a gente tem aqui a tensão, vou chamar aqui de R equivalente 1, e aqui o R equivalente 2. Então, esse R equivalente 1, a gente pode usar lá, né, nossa condutância e inverter. Então, eu vou escrever assim, ó, 1/6, que é uma das resistências, mais 1/6, que é outra resistência, mais 1/2, tudo invertido, tá? Por isso que eu vou escrever assim. Isso aqui vai dar 1,2. E o 1, né? Que aí, e a resistência equivalente 2 é igual a 1/8, que é uma da resistência, né? E a outra resistência que é 12. Fazendo essa conta, a gente vai ter que essa resistência é 4,8 ohms. Aí o total, né? Vamos dizer assim, a tensão do gerador aqui, né? Insere com uma resistência total do circuito aí equivalente, que é a soma das duas, né? Então vai ser igual a 6 ohms. Bom, então a corrente da fonte, né, que a gente não vai esquecer que aqui é 24 volts, tá? Então volta, a corrente que sai da fonte é igual a 24 volts dividido pela resistência equivalente do circuito. 24 volts dividido por 6. Isto é igual a 4 amperes. A gente olha aqui atrás, né? Então, a gente já sabe o valor desta corrente, 4 amperes. Tá pedindo o valor
V1 e V2 do circuito e a corrente I2 e I4 aqui no circuito. Então, a gente vai vir aqui na nossa redução e retorno e vamos voltar aqui nesse circuito. Se a gente observar, né? Pro lado errado. A gente vai ter que V5 é aqui, nesse resistor, equivalente, né? E a outra tensão que recebeu o nome qual mesmo? V1, né? Isso. É essa tensão aqui. Então, a tensão V1 é igual à corrente da fonte vezes o R equivalente 1. Isso é igual a 1,2 ohms vezes 4 amperes. Aí, fazendo essa conta, é igual a 4,8 volts. Atenção, V5, né? Mesma coisa, é a mesma corrente da fonte, porque elas estão em série, né? E equivalente 2, né? Aí vai ser a mesma coisa que 4,8 vezes 4 amperes, fazendo a conta, 19,2 volts. Se a gente, só entre parênteses, né, somar 4,8 com 19,2, né, vai dar 24. Então, beleza, tá tudo certo até aqui. Aí, agora, a gente volta aqui, né, e aí eu sei que aqui tem 4,8 volts, né, e o outro, 19,2 volts aqui. Aí eu vou fazer aqui mesmo, tá? Então, quer dizer que a corrente I2 é igual a V1 dividido por R2. Então, é igual a 4,8 volts dividido por 6 ohms. Esta conta é igual a 0,8 ampere. E a corrente I4 é igual a V5 dividido por 8. Perdão, deixa eu voltar aqui. V5 dividido por R4, que é igual a 19,2 volts dividido por R4, que é 8 ohms. Isto é igual a 2,4 ampere. Lógico que eu somar essa aqui mais essa não vai dar os 4 amperes da fonte, porque na verdade esse 2 é uma parcela da corrente que se divide aqui, né? E o I4 também, né, é uma parcela do que vem para lá. Mas como vocês viram, né, esse método aí que a gente chama de redução e retorno, né, ele vale para quando você tem uma única fonte de tensão, que nem aqui no caso, né? Quando a gente tiver mais de uma fonte de tensão e casos muito específicos aí, né, aí eu vou mostrar outros métodos para vocês. Mas por enquanto eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para gravar o próximo, para esse aqui não ficar com um tamanho muito grande, tá legal? Então, até o próximo vídeo.